psico, sem saber disso, você não vai viver da psicologia. O que será, Fran, que eu preciso saber? O que é que falta para a gente de verdade já sair da faculdade com um direcionamento diferenciado? Como eu falei no começo, repito agora para quem está chegando, se eu já tivesse essa clareza, gente, há, sei lá, alguns anos atrás, toda a trajetória teria sido diferente. E é por essa razão que eu tô trazendo essa live. É para que a tua trajetória também seja diferente, tá? É para que você tenha resultados muito antes dos resultados que eu tive, porque você vai ter clarezas que eu não tive lá atrás, tá? Obrigada pelos corações, obrigada, Gi! Gi, seja bem-vinda, meu coração! Que delícia ter você aqui! Então bora, vamos lá, vamos descobrir o que é isso que a gente precisa saber aí para verdadeiramente viver da psicologia, porque sem isso você não vai viver, tá? Lamento acabar aqui com todas as tuas expectativas, mas enquanto você não alinhar isso aqui que eu vou te falar agora dentro dessa live, não vai rolar viver da psicologia para você. Sabe o que acontece? Quando a gente tá lá na nossa formação, nos nossos anos de graduação, a gente aprende bastante teoria. A gente aprende algumas práticas também. A gente... sabe como é que eu vejo a nossa graduação? É como se alguém chegasse para nós, desse todos os ingredientes de um bolo, mas não nos desse a clareza exata de como usar esses ingredientes. E aí sabe o que vai acontecer? Às vezes a gente vai no rumo, vai meio que na sorte, às vezes falta um pouco de sorte no meio do caminho, e o bolo não vai dar certo. É mais ou menos isso. Porque o que eu mais recebo, que são psicos recém-formados, eles vêm exatamente nessa angústia. Fran, e agora? O que adianta eu ter um monte de ferramenta se eu não sei como colocar isso em prática, eu não sei como usar? E esse alinhamento é um dos alinhamentos fundamentais. Mas sabe o que acontece? Quando você tem todas essas ferramentas, então, você precisa saber como usar. Sabe qual é o jeito de usar isso dentro da psicologia? E é por isso que eu preparei essa live hoje. Eu preparei essa live hoje só para te dizer que a primeira coisa que você precisa fazer para de verdade viver da tua profissão é entender que a tua profissão, que a psicologia, é um negócio. Você sabia que você é um empreendedor? E se você ainda não é, você precisa ser, se você deseja viver da psicologia clínica. Se você deseja ter liberdade financeira, liberdade de tempo, se você de verdade deseja isso, você precisa entender a psicologia como um negócio. Você precisa se ver como um empreendedor, você precisa sair daquela mentalidade do eu sou assalariado, eu tenho minha carteira assinada aqui. Sabe por quê? Porque enquanto você está refém desse pensamento, a sensação é que você nunca vai viver da psicologia. Mas quando você assume uma mente empreendedora e você diz, cara, eu vou fazer esse negócio aqui dar muito certo, você começa a alinhar as ações. A psicologia só deu certo pra mim quando eu entendi de verdade e assumi, bati no peito, que eu tinha um negócio, que era o meu empreendimento. E aí eu me joguei a fazer isso. E eu fazia todos os dias, e eu entrava em ação todos os dias. E eu vou dizer, eu demorei até conseguir o retorno que eu gostaria. Mas eu não desisti enquanto não tinha esse retorno. Por quê? Porque eu entendia que uma empresa não começa hoje e te dá um mega lucro amanhã, mas que ela pode te dar muito lucro se você entende e trabalha isso de forma estratégica. E para você hoje conseguir trabalhar isso de forma estratégica é que eu preparei essa live. Não só para te dizer que você tem que entender a psicologia como um negócio, mas para até o final dessa live eu te ajudar em o que precisa ser alinhado para você de verdade conseguir entender como um negócio. Mas não só entender, começar a já assumir aí a responsabilidade e o compromisso com as tuas primeiras ações. E isso é fundamental. É isso que vai fazer toda a diferença no teu processo. E eu vou te contar, se você quer de verdade ver da psicologia, eu sugiro que você não saia dessa live por nada nesse mundo. Porque a teoria você já tem, talvez um pouco de prática você até tenha, mas isso aqui que eu vou te falar, certeza absoluta que muito você não tem. Talvez você já tenha pensado vagamente, talvez você já tenha conversado com alguém de forma superficial, mas do jeito que eu vou te explicar aqui, você não tem. Então fica até o final dessa live para você sair com todos esses passos aqui e já começar a entender que você sai dessa live hoje não um psico. Você sai daqui um psico empreendedor para ser dono do teu negócio. Ah, eu ainda nem me formei. Ótimo! Se você ainda não se formou, esse é um ótimo momento para você começar a pensar nisso. Porque aqui você já começa a alinhar estratégias que vão te levar mais rápido quando você se formar. Aqui você já começa a desenvolver percepções que você não vai precisar esperar até se formar para daí pensar a respeito. Ou seja, quando você se formar, você já vai estar à frente aí de um montão de gente que quando sair, que ainda vai pensar nisso. E quando que lá na faculdade a gente escutou isso? Você tá saindo daqui com um negócio nas mãos.
Você é empreendedor, você é uma empreendedora psico. Se mexe, vai fazer essa coisa acontecer. A gente tem alguma coisa lá sobre gestão de finanças, gestão de, sei lá, marketing. Eu não tive nada disso. Só se agora algumas universidades ou faculdades melhoraram muito nesse quesito, tá? Não significa que as faculdades sejam ruins. Elas estão oferecendo aquilo que elas se comprometeram, tá? Mas na minha época não tinha nada, absolutamente nada disso. Inclusive eu tinha coisas que eu nunca usei na minha vida e isso que era fundamental pra mim eu não tive. E aí tá tudo bem, tá? Cada um oferece aquilo que precisa oferecer. A gente trabalha sempre a ausência de julgamento, absorve da faculdade aquilo que ela te deu de melhor e se desenvolve naquilo que você não conseguiu captar lá. E tá tudo bem. E é pra isso que a Fran tá aqui hoje, pra te ajudar exatamente nisso. Ó, a minha angústia do momento. Psico Paola Gomes. Bora, Paola. A gente vai alinhar isso hoje, tá? Fala. Deixa eu ver. Oi, Gabe. Seja bem-vindo. Gabe, eu vi que tem áudio lá, hein? Vou responder depois da live, hein? Ah, Michele, seja bem-vinda. Deixa eu só puxar que travaram meus comentários. Bora. Bora, vamos lá. Vitor, seja bem-vindo. Victor, né? Gente, depois que você entendeu que a psicologia é um negócio, deixa eu só ajeitar o ar aqui, que a Fran só falta sair saracoteando no meio da live, né? Muito calor dá aqui. Depois que você entendeu, começou a entender que é um negócio, a tua perspectiva ela já começa a se modificar. E aí quando a tua perspectiva modifica, você já começa a ter algumas tomadas de consciência que antes você não tinha. Sabe tipo o quê? É tipo sair daquela coisa que eu citei aqui, ó, brevemente, do salário, né? Quanto que ganha um psico? Depende. Quanto que ganha um psico que vive só da clínica? Depende. Eu posso te citar psico que ganha R$200 por mês e psico que ganha 20 mil por mês. Sempre está conectado com como você vai conduzir esse negócio. Mas para conduzir esse negócio, você vai precisar dos alinhamentos anteriores. Caso contrário, você não vai viver disso. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai acabar trocando o sonho de viver da psicologia por algo que pague os teus boletos. E é por isso, esse é dos meus fatores motivadores principais para ajudar a psicos a de verdade viverem na psicologia. Porque eu não me conformo de psicos incríveis, extraordinários, desistirem da psicologia porque não estão dando conta de pagar as suas contas. Se a pessoa desiste da psicologia porque ela sente que não vai pra ela, que ela não, tá tudo bem, tá ótimo, que bom a pessoa poder ser livre assim, escolher uma outra coisa. Mas é horrível, é doloroso, quando você tem que fazer uma coisa que não faz sentido pra você. Porque você não consegue dinheiro para viver daquilo que faz todo sentido para você. E sabe o que mais me incomoda? É que quando um psico desiste, não é um psico. São várias vidas que seriam tocadas por esse psico. E ele desistiu. Quando eu entrei na faculdade, gente, lá mais de 15 anos atrás, nós éramos em mais de 50 alunos na turma. Quando a gente encerrou, éramos em 20 e poucos. A gente se formou acho que em menos de 20, assim, formatura mesmo, baile e tudo mais. Olha quanto psico acabou ficando pelo caminho. E desses todos que se formaram comigo, eu acredito que nem pelo que a gente tem ali dentro do nosso grupo, nem metade tá atuando com a psicologia. Mas muitos deles porque desacreditaram, e isso é horrível. Porque horrível no sentido de é ruim, é doloroso, é incômodo. Porque eu fico aqui imaginando, e se eu tivesse que desistir? Porque por um período da minha vida eu desisti, sim. E só eu sei o tamanho da dor que isso me gerou. O tamanho do perdida que eu fiquei no meio do caminho que eu não me reconhecia mais. Parece que nada fazia o mesmo sentido. Porque a psicologia sempre fez sentido pra mim. E tá tudo bem, de novo reforço, se ela não faz sentido pra você, tá tudo bem. E se ela não faz sentido pra você, talvez essa nem seja a live pra você. E também tá tudo bem. Porque eu falo aqui com um psico que de verdade ama a psicologia, que quer viver disso, que tá disposto a arregaçar a manguinha, assim como as minhas alunas que estão por aqui, estão dispostos a arregaçar as manguinhas e entrar em ação. Passa perrengue? Passa. Claro que passa. Passa perrengue pra viver da psicologia, da medicina, do direito ou de qualquer outra coisa que você queira viver. Passa perrengue, porque os desafios existem na vida de todos nós, mas vale a pena. Quando você passa um perrengue por algo que faz sentido na tua vida, vale a pena, vale a pena. E eu trabalho pra isso, de verdade. E eu puxo a orelha. As minhas alunas não deixam nem eu mentir, né? Não, Fran, bem, queridinha, eu puxo a orelha, eu cobro. Vamos, bora, vamos fazer, gente, posta aqui, ó, me manda. Por quê? Porque eu sei que isso vai fazer a diferença. Porque eu sei, quando eu venho aqui e falo pra você, ó,
Você tem que entender que isso é o teu negócio. Você não é uma psico só, você é uma psico empreendedora. É porque eu sei que isso faz a diferença aí, na tua vida, nos teus resultados, na vida da tua família. Pensa que delícia você poder viver da tua profissão, sendo reconhecida, sendo bem paga, bem remunerada por isso, ou reconhecido, bem pago por isso. Pensa quanto você atinge as pessoas que estão perto de você. E é por isso que a gente não pode desistir. Me dá arrepio quando eu penso se eu tivesse desistido. Como que eu ia estar hoje? Eu me imagino. Eu disfarço muito bem as minhas tristezas, mas certeza que eu ia estar frustrada. Certeza que eu ia estar angustiada. Certeza que eu ia estar procurando alguma coisa que talvez eu não soubesse nem nomear o que era. Ia me incomodar, ia doer. E eu não quero que doa em você, porque já doeu em mim. E eu sei que é ruim. Eu sei que machuca, eu sei que incomoda. Eu tenho, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu tenho a cidade que eu decidi morrer, né? Que foi onde eu só vivi mesmo para cuidar de uma questão de saúde do meu filho e tudo mais, mas eu me abandonei para todas as outras coisas. Eu esqueci qual era o meu propósito, por que eu estudei, por que eu saía, né? Eu engravidei na época da faculdade, eu mudei de cidade, por que eu viajava 3 horas de ônibus toda noite, de segunda a sexta, toda noite, para ir para a faculdade, para estudar, enjoando, passando mal, eu sempre passei muito mal. E por que eu fazia aquilo? Por que fazia sentido pra mim? Por que quando eu fui lá prestar meu vestibular eu marquei psicologia? Por que lá no terceirão, enquanto todo mundo estava desesperado pensando o que fazer, eu já sabia o que eu queria fazer? Né? Porque quando eu era adolescente, lá novinha, eu já sentia isso. Já sabia que era pra mim. Então, às vezes, a gente precisa lembrar desses porquês. Sabe por quê? Porque isso faz você assumir o compromisso. E entender que é um negócio, é um compromisso. É um negócio. Não espere ser remunerado com salário mensal. Você vai precisar entender o teu negócio e administrar o teu negócio. E sabe qual é a ótima notícia? Quando você aprende isso, você escolhe quanto você quer ganhar. E aí você trabalha congruente para isso. E existem alinhamentos aqui que são fundamentais. Deixa eu só ver o que vocês estão mandando aqui rapidinho. Ai, que legal, quanta gente chegando. Ai, sejam bem-vindos. Aline, seja bem-vinda. Que legal ter vocês aqui, gente. Moreninha, seja bem-vinda. Anne, Anderson. Adoro as suas lives, Fran. Sou muito grata por cada palavra que fala, transmite. Ai, que lindo, Moreninha. Obrigada, meu coração. Que delícia. Ana, Mai, sejam bem-vindas também. Gente, eu me empolgo quando eu falo da psicologia, né? Mas tem um tempo, né? Vai dar pra gente acolher tudo. Então, depois que você entendeu como negócio, você já começa a mudar a tua perspectiva, tá? Você sai dessa ideia de um salário. Não, você é empreendedora. Então, vamos escolher quanto você quer ganhar. E a gente já vai falar disso, tá? Aí, quando você não tem salário, você precisa entender e trabalhar o teu negócio em faturamento, né? Então, você vai sair do salário, de ser uma assalariada, um assalariado, e você vai ter o teu faturamento aí, na tua empresa, no teu negócio. E a gente vai falar também disso e de alguma diferença importante que você precisa fazer, tá? Nessa questão do faturamento. Mas sabe qual é a primeira coisa que você precisa quebrar para assumir a psicologia como negócio? Para se assumir uma empreendedora, um empreendedor, você precisa quebrar a barreira do ajudar. Sabe o que eu mais escuto dos psicos? Sabe quais são dos directs campeões que eu recebo? Fran, eu não sei cobrar. Fran, eu me sinto mal de cobrar. Fran, eu não sei cobrar o preço justo pelo meu trabalho. E aí você já pensou o McDonald's cobrando sem saber cobrar? Cobrando menos porque ele não sabe pedir aquilo que ele sabe que o produto dele entrega? Você já pensou a Coca? Você já pensou as grandes marcas de roupas e sapatos? E a Fran não é uma expert em marcas? Você já parou pra pensar? Né? Eles cobram e cobram com gosto. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles estão entregando aquilo que eles estão oferecendo. Se sinta mal de cobrar por algo que você não entrega. Mas se sinta muito bem de cobrar por algo que você entrega. Gente, eu não tenho incômodo nenhum de cobrar o preço da minha sessão hoje. O preço da minha sessão hoje aqui, pela região, é o mais alto que eu conheço. Porque eu também não sou de pesquisar muito o preço dos outros. Mas é porque eu quero dizer que eu cobro mais que todo mundo? Claro que não! Primeiro é porque eu não tenho horário, é escassez de tempo. Eu preciso cobrar mais, sim, de verdade. O que é a historinha da oferta e da procura, não é isso? Quando você não tem quase horário, você pode sim ajustar o teu preço. Pela qualidade do serviço que você entrega. Eu hoje cobro mais do que o dobro que quando eu comecei. Quando eu comecei aqui, eu já cobrava mais do que os outros profissionais. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu entrego o que eu me comprometo a entregar. Eu não meço esforços. O meu paciente é uma questão de honra pra mim. E cada um dos meus pacientes, cada uma das pessoas que já foram atendidas por mim, elas sabem disso. Elas estão aí pra comprovar, os relatos que elas me mandam estão aí pra comprovar. Eu assumo um compromisso. Então eu não tenho incômodo nenhum de cobrar pela minha sessão. Sabe por quê? Porque eu entrego. Porque eu sei que vale. Porque eu sei que a pessoa veio pro meu processo terapêutico, ela realmente sai levando muita coisa dali.
ela realmente sai com muita coisa transformada na vida dela. Não só na dela. Porque, no geral, a gente trabalha todos os aspectos e tudo que tá nesse entorno. Então, ela leva muita coisa. E aí, sabe o que acontece no final? Tá barato. Porque quanto custa você resgatar a tua vida? Quanto custa você resgatar uma relação? Quanto custa você ter uma boa relação com os teus filhos? Quanto custa você conseguir a promoção no teu trabalho? Quanto custa você conseguir se comunicar com as pessoas? Quanto custa você conseguir dormir à noite tranquilo, sem uma ansiedade ali matando você aos pouquinhos? Quanto custa você acordar, olhar pro dia e ver que ele é lindo, ao invés de sentir todo aquele incômodo e angústia que uma depressão te traz? Quanto custa? Quando você entende isso, você começa a entender a mina incrível, não só de ouro, mas de transformação que você tem na tua profissão. E aí você começa a valorizar. Quebrar essa barreira da ajuda, porque sim, nós ajudamos as pessoas. Mas todas as outras profissões também. O médico não ajuda? Ele não salva vidas? Mas, gente, ele cobra para salvar essas vidas. E se você tá indo lá sem pagar, alguém tá pagando por esse atendimento que ele tá fazendo para você. E aqui eu não me refiro à questão social. É claro que você não só pode, mas deve. Deve sim colocar o teu serviço à disposição da sociedade. Mas antes disso, você precisa colocar isso a teu favor também. Você precisa cuidar de você. Como que você não cuida de você? Tá mal, triste, angustiada, frustrada e você quer ajudar os outros? Não faz sentido, tá incongruente? Você nem tá sendo um psicocongruente nesse caso. Porque você tá oferecendo aquilo que você não sabe aplicar, aquilo que você não sabe fazer. E aí, vai destoar, desconecta. Entende? Então começa a trazer esses alinhamentos e isso já começa a te dar uma clareza que é bem importante, essa barreira do ajudar. E se eu te falo que o médico cobrou 30 mil reais, 50 mil reais numa cirurgia e salvou a vida desse paciente, ele tá errado de cobrar? Um advogado que ganha um processo que talvez você já dava por perdido e você estava sendo, sei lá, injustiçado dentro desse processo e ele te cobra lá os honorários, a porcentagem e tudo mais, ele tá errado? Não, ele tá fazendo aquilo que tu não sabe fazer. Ele tá colocando o que ele sabe à tua disposição. E quando você trabalha na psicologia, você faz exatamente a mesma coisa. Você tá trazendo pro teu paciente o que ele não sabe trazer. Assim como lá, naquilo que ele trabalha, ele vai trazer coisas que você não sabe. E se você for lá pedir o serviço dele, você vai pagar por isso. Porque só você não pode cobrar. Então rompa essa barreira do ajudar. Veja o ajudar, por exemplo, gosto muito de ver o conteúdo gratuito como uma grande ajuda. Gente, quantas vidas eu conheci, com quantas pessoas eu já me conectei, quantas frases e feedbacks e áudios e relatos gigantes de transformação eu já recebi nas minhas redes sociais, através do meu conteúdo gratuito lá, especialmente na parte do desenvolvimento pessoal. Mas aqui, quanta coisa vocês me mandam. Fran, eu aumentei o preço da minha sessão, que você me deu essa dica. Fran, eu não gravava nada, mas você falou isso, eu comecei a gravar. Fran, eu mudei isso daqui no atendimento e mudou tudo com o paciente. Olha isso. Olha o tanto de contribuição, não cobrei para isso. Eu fiz de graça, de todo o meu coração, para contribuir. Entende? Ajuda também tá aí. Ajuda tá em cada ação que você traz. Tá em cada detalhe de um post que você traz. Tá em cada coração que é tocado por um conteúdo teu. E depois que você resolveu a tua questão financeira, a tua profissão, o teu serviço, o preço justo, se você quer doar, se você quer atender a preço social, é ótimo, que bom. Tá perfeito, que bom você poder reservar alguns horários para ajudar aquelas pessoas que não têm condição de pagar por isso, que ótimo. Mas antes disso tem o passo anterior, que é cuidar de você, que é prosperar. Como que você vai ajudar o outro a prosperar se tua vida tá um caos, tá uma bagunça? Como é que você vai ajudar o outro a ficar feliz se você tá triste, arrasado, desmotivado? Como que você motiva alguém, inspira alguém, se você não vive isso? As coisas de verdade fazem sentido, não quando a gente fala do que a gente quer viver, mas quando a gente vive daquilo que a gente quer falar. Aí tá mais íntegro. Aí tá mais congruente, aí as coisas começam a fazer um sentido diferente. Então, cuidado. Se você é um psico que tem esse incômodo ali, né? Ai, não vou cobrar, Fran. Meu Deus, eu fico angustiado. Quebra essa barreira. É justo, é correto que você cobre. E é correto que você também pague pelo serviço das outras pessoas, ou você pede que as pessoas façam pra você de graça. Não faz sentido. Então, se permita ser reconhecido, é uma troca. O paciente vem precisando de algo que você tem a oferecer. Você entrega isso. E ele te recompensa. É o dinheiro que você vai receber pela tua sessão. E cobre o preço justo, tá? A tua sessão só tá cara se você não tá entregando. Então pensa nisso, tá? Será que eu tô achando minha sessão cara? Mas ela tá cara por quê? Porque eu não tô entregando? Será? Porque eu não me sinto confiante o suficiente? Isso é fundamental, alinhar esse preço aqui de sessão. Então, não se envergonhe de cobrar.
Sabe o que você tem que sentir vergonha? Você tem que sentir vergonha de não cobrar o preço justo, porque quando você não cobra o justo, você acaba não tendo o que você precisa aí para viver de forma íntegra. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai desistir e vai buscar um outro trabalho. E aí você vai deixar tudo isso que você aprendeu e que ia fazer diferença na vida das pessoas de lado. E aí não faz sentido. Aí você tá errado. Então, seja correto com você. Use aquilo que você tem em prol do outro para ajudar o outro. E tá tudo bem, que o médico que te ajudou, ele também cobrou de você, porque a pessoa que for arrumar um negócio na tua casa, ela vai te ajudar, ela vai cobrar de você. É sempre uma troca, tá? Então entenda que a troca pelo trabalho que você entrega é essa remuneração que você vai receber ao preço da tua sessão, beleza? Deixa eu ver. Boa noite, Fran! Não só pacientes, mas suas mentoradas. Ai, que coisa mais linda, esse Cidélia. A Cidélia também é minha aluna, linda. A gente tava em aula agorinha. Agora ia sair da aula com as meninas no VDP já. Cair direto aqui na live com vocês. Ai, que legal, você encoraja muito a gente. Que bom, Anderson, fico bem feliz, viu? Como Paola, como definir um preço quando você é recém-formada? Paola, é simples, tá? Para você definir o preço. Comece fazendo um alinhamento. Olha o preço de tabela lá. Quanto é que tá o nosso preço da tabela, gente? Tá 160 e pouquinho ainda? Ou já aumentou, já mudou? Acho que 160 e pouco, né? E dá uma avaliada, Paola, dependendo aí da região onde você trabalha, se você não quer ficar muito fora, tá? Dá uma pesquisada mais ou menos aí no preço dessas pessoas. Porém, eu acredito daqui sempre em você cobrar aquilo que você acredita justo pelo teu trabalho, tá? E claro, existem aí essas noções, essas pequenas regrinhas para você fazer uma análise. Então vai do mínimo até o máximo lá, tá? Para você avaliar. Mas entenda a tua região, tá? Porque muda, tá, gente? De uma região para outra, oscila um pouco essa questão de preços, tá? Mas ó, quando eu comecei, gente, lá mais de 5 anos atrás, aqui nessa cidade que eu tô morando aqui agora, nós temos 17 mil habitantes, tá? Quando eu comecei aqui, lá naquela época, eu ouvi de tudo um pouco. Que aqui psicologia não dava, enfim, que tinha psicólogo cobrando 30 reais por sessão, 50 reais por sessão. E na época que eu ouvi, mas eu não fui pesquisar, tá? Isso eu ouvi porque quando tu fala que é psicóloga, das pessoas, mas não sei o que, trazem algumas informações. Então, na época, eu soube vagamente que quem cobrava um valor mais alto aqui cobrava 80 reais. E na época eu disse, cara, por esse valor eu nem saio da minha casa. Eu comecei cobrando 100, tá? E eu comecei cobrando 100 porque eu acredito nesse compromisso também, tá? Quando o paciente se compromete com você, que você sabe que ele tirou aquilo ali, que tá até sofridinho pra ele tirar, ele assume o compromisso, uma responsabilidade dentro do processo terapêutico que é ímpar. Diferente daquele paciente que vai te pedir um desconto e vai vir com o melhor, o último iPhone de última geração que ele parcelou em 259 vezes. Ou seja, tudo é uma prioridade maior do que a terapia, tá? Na minha terapia, no meu processo, eu não gosto disso, não. A terapia tem que ser uma prioridade pra você. E tem que dar trabalho, sim, pra pagar um pouquinho. Eu acredito nisso. Essa é a minha verdade, tá, gente? Vocês não precisam levar isso ao pé da letra. Mas eu acredito nesse compromisso também. Existem várias outras formas de compromisso. Mas esse também é um jeito bem bacana de se comprometer, tá? Mas então, Paola, avalia a tua região, tá? E aí, mas coloca aquele preço que você sente que é justo. Aquilo que você sabe que você vai entregar. Aquilo que você fala firme, que você sabe que o teu paciente vai sair feliz com a tua sessão. Você diz, cara, eu cobro 150 reais. Se você cobra 150 reais falando firme, cobra. Se você cobra 200, cobra 200. Se porventura você quer aumentar preço, né, vai alinhando aí para os próximos pacientes que chegam, tá? E treinem todos, não só a Paola, todos, a falar o preço de sessão que você quer falando firme, tá? Tem uma aluna minha que mandou um áudio muito massa, que disse, Fran, eu tava cobrando 100 reais quando a gente começou no treinamento, e a primeira coisa que você falou foi, tá barato, pode aumentar. E ela disse, ai meu Deus, e daí o paciente mandou uma mensagem, eu fiquei, meu Deus, a Fran falou que tá muito barato, que eu tenho que aumentar, né? Daí eu falei, Fran, 130. E o paciente disse, tá bom, a gente pode marcar pra semana que vem? Vocês entendem que a questão do preço não é nem o paciente, às vezes? Uma boa parte das vezes não é o paciente, é a gente. Então, rompa aí essas tuas barreiras, porque quanto mais você prospera, mais você faz a diferença na vida das pessoas, na tua vida, na vida da tua família. E aí você começa ajudando, sim, ajudando você. E quanto melhor você está, mais bem você faz pro outro, mais coisas boas você transmite também. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui. Show. Tinha travado aqui meus comentários, agora voltaram. Ótima noite pra quem tá chegando, meu povo. Que mais, gente? Então, ó. Entendeu a psicologia como um negócio? Você é uma psicoempreendedora ou um psicoempreendedor, daí você vai ter que quebrar a barreira do ajudar, tá?
que só de caridade a empresa não se sustenta. Primeiro a empresa se fortalece, ela fica congruente, ela tem um bom faturamento e aí depois ela ajuda um montão de gente, tá? E aí, claro, Fran, precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas? Não, claro que não. Você pode separar aí um dia dos teus atendimentos, talvez um horário, 2 horários, e fazer, claro, um trabalho social, sim, você pode trazer muito conteúdo gratuito para as pessoas, também é um trabalho social e fica ótimo, tá? E aí, quanto mais você prospera, mais você ajuda e tudo faz muito mais sentido. Depois que você entendeu que é um negócio e rompeu a barreira do ajudar, aí você precisa ter um planejamento. Lembra que a gente está falando de uma empresa? Lembra que você é empreendedor agora, empreendedora agora? Pois é. Então, o que a gente precisa para de verdade fazer com que uma empresa prospere? Que é fundamental. Ainda que, tá? Não importa que no começo da psicologia você seja a secretária, você seja a faxineira também, que limpa ali o lugar, daí você é a psico também, porque é assim mesmo, tá, gente? A gente faz tudo. Quando a gente tá começando, a gente faz tudo. E vocês sabem que mesmo depois, né, teve muita coisa que eu continuei fazendo. Por exemplo, contato com os meus pacientes. Não tenho secretária para fazer isso para mim. Eu faço questão de fazer contato com os meus pacientes. Porque eu sei, aqui pra mim, tá? Minha realidade. Isso faz muito sentido pra mim. Porque eu acho que quando é a minha abordagem, quando é a minha resposta, quando sou eu avisando de um horário, é o meu jeito, eles me entendem ali, eles se conectam comigo, então eu gosto muito disso. Então eu continuo sendo a minha própria secretária e tá tudo bem, eu mexo na minha agenda inteirinha, eu não gosto de verdade que ninguém mexa na minha agenda. A minha agenda ela é minha, eu ajusto ela da melhor forma, eu gosto de ajustar os horários dos pacientes, eu sei certinho como é que é pra cada um, o que é mais fácil pra um, o que é mais fácil pro outro, e assim eu vou ajustando. Então, ainda que nesse começo, e talvez por um longo período, você faça todas as funções, se veja como uma empresa. Entenda a psicologia, a tua clínica, como essa empresa. E aí o que você vai fazer? Ó? Você vai começar se perguntando quanto que você quer ganhar na tua empresa. Anota aí, tá? Se tem papel e caneta aí, marca. Primeira pergunta que você vai se fazer. Quanto que eu quero ganhar? Olha que delícia. Sendo dono da tua empresa, tu pode fazer essa pergunta pra ti. Quanto que eu quero ganhar? Quero ganhar 2 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil por mês? Quanto que eu quero ganhar por mês? Você primeiro precisa ter um norte, porque se você não tem um norte, como você vai alinhar as ações? Aí você não vai alinhar, aí você nunca chega. Então comece alinhando o quanto você quer ganhar. Aí depois que você alinhou isso, você vai pensar, né, quanto que você cobra por sessão e tudo mais. Você vai se perguntar quantos pacientes eu preciso para de verdade ganhar isso. Quantos pacientes? Sei lá, eu quero ganhar 7 mil por mês. E eu preciso, sei lá, de 12 pacientes a R$150. Não sei se essa conta tá certa, tá, gente? Tô chutando. Mas eu preciso de 10 pacientes? Ah, legal. Então aqui você já começa a ter um norte, tá? Você já começa a entender que você quer ganhar X, que você tá cobrando X por sessão e que cobrando isso você precisa fazer tantos atendimentos. 10 atendimentos por semana, 15, 20, 5. Depende de quanto você vai cobrar, tá? Você vai atender mais ou menos e tá tudo bem. Isso vai sempre estar pautado no quanto você quer ganhar. Agora, quando você decide quanto você quer ganhar, significa que você tá ganhando? Claro que não, né? Isso aqui é só um norte. É só pra te direcionar, é pra você começar a desenvolver clareza, tá? Aí depois que você desenvolveu isso, a gente tá só aqui, ó, começando a alinhar as ideias, tá? Então eu já sei quanto que eu quero ganhar, eu já sei quanto que eu cobro pra isso, eu já sei quantos pacientes eu preciso atender. A pergunta é aonde? Você vai atender aonde? A gente tá falando de uma empresa. Será que é mais estratégico você comprar um espaço, mobiliar um espaço de uma forma sensacional e extraordinária? Será que é melhor você sublocar um lugar que já tá prontinho, bonitinho lá pra você? Será que é mais estratégico você atender só online, que te reduz uma série de gastos que você, num momento inicial, não vai precisar ter? Começa a alinhar essas ideias no papel. Ai, Fran, mas o online, gente, o online é sensacional, traz tanto resultado quanto. E se você tem que ser refém das 4 paredes para ter resultado na psicologia, dá uma avaliada aí, tá? Porque dá sim para ter muito resultado. Eu já fui refém do medo de o online não funciona. E quando eu decidi quebrar essa barreira hoje, eu de verdade, pro próximo ano, já tô fazendo todos os alinhamentos para nem voltar pro presencial, para ficar realmente só com o online, porque facilita a minha vida, facilita a vida dos meus pacientes, e isso que aqui eu tô numa cidade bem pequenininha. Imagina você aí que talvez esteja numa cidade maior, né? Olha quanto de facilidade para as pessoas não precisarem mais estar indo, se deslocando, achando estacionamento, às vezes correndo risco, às vezes indo mais tarde, às vezes perdendo meia hora, 1 hora para chegar no teu consultório, mais 1 hora para chegar até em casa. Tá? E não tô pregando que você tem que atender só online. Mas tô te dizendo que se você tem esta barreira do online, não funciona,
Tô te falando que aqui na minha realidade funciona e não só na minha, tá? Na vida de outros psicos que eu mentoro funciona também da mesma forma e de uma forma muito positiva e valorosa. Especialmente agora, nesse momento de coronavírus, né? Ficou muito mais gostoso atender online do que presencial. Sabe por quê? Porque no presencial cheio de barreiras, né? Eu sou a psico de abraçar e a gente dá risada junto e agora não dá, né? Chegou, é longe, é máscara. E no online não, no online você tá ali com a tua cara aberta, você respira, você conversa, você olha todas as expressões do teu paciente, então é muito gostoso, tá? Independente disso, essa fala vem só pra você alinhar. Aonde? Como é que eu vou fazer isso aqui? Porque tudo isso aqui já tem que estar sendo anotado. Você precisa saber quanto que você vai investir. Quanto que eu preciso ter pra montar o meu consultório? Vou montar um consultório físico? Vai ser um consultório online? Porque online não deixa de ser consultório, tá? Da mesma maneira. Então, responde essa questão aqui pra você. Beleza. Eu já sei quanto que eu quero ganhar, eu já sei quanto que eu vou cobrar por sessão, eu já sei quantos pacientes eu preciso ter e já sei como que eu vou atender. Tá massa. O que falta agora? Agora falta você captar esses pacientes. Se eu preciso de 10 pacientes, como que eu vou fazer para esses 10 pacientes chegarem pra mim? Quando você tem uma empresa, você precisa pensar no teu marketing, na tua captação de pacientes. Como que você vai fazer? Como é que vai ser o teu marketing? Quanto que você vai investir? Como que você vai fazer para aprender a fazer isso? Você vai contratar alguém que faça isso para você? De repente com a cara dele, não com a tua? O que você vai fazer? Esse alinhamento precisa surgir para você. Porque todas as marcas que você conhece, acredito eu daqui, especialmente as mais famosas, elas nunca deixam de cuidar, e muito bem, do seu marketing. Por quê? Porque quanto mais você está na cabeça das pessoas, mais as pessoas tendem a querer você. O teu produto ou o teu serviço, o trabalho que você está oferecendo, porque as pessoas, no geral, nós, né, trabalhamos pelo mínimo esforço. E aí se já está muito fácil ali para mim, até eu pensar em outra pessoa e pesquisar, acho que aqui, ó, eu já conheço, já confio, por que eu vou procurar outra pessoa? Então, começa a pensar nessa parte de captação. Sem a captação, não vai rolar, tá? Não adianta você ter empresa linda, tudo estruturadinho, planejamento no papel, se não tem paciente para você atender. Se não tem paciente, você não tem dinheiro para pagar as suas contas. E aí, deu ruim. Online funciona mesmo, dá o mesmo resultado. Ó, show, a Aline é mentorada minha. Atende online e presencial, né, Aline? Ali, ó, tá a Aline pra não me deixar, pra não mentir sozinha. Show, gente! Nalissons, opa, seja bem-vindo, que legal. Oi, a Fran. Ah, obrigada, de nada, Paola, desculpa que eu não tinha visto ali. Heloísa, boa noite, meu coração. Gente, deixa eu só ver, se não veio outro comentário aqui, parece que eu tinha visto um comentário grande aqui pra cima, e eu perdi. Se porventura, tem muita coisa aqui. Se porventura vierem comentários aqui que eu não respondi, me mandem de novo, tá, gente? Vão mandando de novo, que eu vou falando aqui, vai passando, e eu não vejo, tá bom? E aí manda de novo que eu respondo, tá? Que mais que é importante então? Aí, entendeu do marketing, da captação e tudo mais, esses alinhamentos que são fundamentais. Aí agora você vai precisar alinhar a tempo, né? Qual é o momento que eu vou usar para fazer isso? Como que eu vou fazer? Para cuidar do meu marketing, para produzir os conteúdos, para cuidar de mim, para cuidar da minha família também, para cuidar dos meus pacientes, para cuidar da minha evolução, do meu desenvolvimento contínuo, porque eu não posso parar, porque eu preciso sempre... sabe o que eu costumo dizer? Algumas pessoas, né, que trabalham comigo, que vêm em função do meu serviço, elas dizem, Fran, você nunca para quieta. A Fran tá sempre viajando, né? Especialmente quando podia viajar, né? Agora não tá podendo. Mas quando os meus pacientes, sem pandemia, os meus pacientes dizem, mas vai viajar de novo, Fran? Mas vai viajar de novo, Fran? Sabe por quê? Eu encaro o meu serviço, a psicologia, a minha clínica, como o meu negócio, certo? Quando eu tive uma loja, lá alguns anos atrás, eu viajava com frequência para trazer mercadoria nova para a loja. Sabe por quê? Porque se a pessoa vem e tem sempre a mesma mercadoria, ela não vai comprar, ela não vai se interessar. Tem que ter coisa nova, tem que ter novidade para ficar bacana. E a psicologia é igual. Por que eu tô sempre viajando? Sempre viajando, buscando coisas novas, por quê? Porque senão o paciente sempre vem, leva sempre a mesma coisa. Que chato! Então eu encaro toda a minha evolução, os estudos que eu faço, os treinamentos, os cursos dos quais eu participo, como essas mercadorias que eu preciso repor. São as mercadorias, entre aspas, mercadorias, comparando aí nessa simbologia da loja, que mantém a minha empresa, que mantém o meu negócio. Entende? Então você precisa desse tempo aqui. Aí depois que você alinhou o tempo, então aí ó, você já tem o quanto você quer ganhar, quanto de dinheiro você vai cobrar por cada sessão, quantos pacientes precisa ter, como você vai atender, se é online, se é presencial, se eu vou montar, se eu vou sublocar. Você já sabe que você tem que cuidar do teu marketing, da captação, você já sabe que você precisa de tempo para alinhar tudo isso, planejar conteúdos e tudo mais para fazer a tua captação. O que que falta? Falta você organizar as tuas finanças. Como que você vai começar?
Da onde você vai tirar esse dinheiro para iniciar? Será que você já está trabalhando? Será que você vai fazer uma transição aí de carreira? Você já tem teu emprego e vai se desligando aos pouquinhos e vai começar nesses passinhos aos poucos? Dá, viu? E é ótimo, porque aí você não entra em desespero. Será que alguém vai te ajudar? Será que você tem uma reserva? Como que você vai organizar isso de forma estratégica para que você tenha resultados? Quando você não faz esse planejamento aqui, você corre um sério risco de gastar em coisas desnecessárias. Vocês já sabem da minha implicância com o cartão de visita, né? Não que você não possa fazer, tá? Mas você acaba gastando lá. Aí, de repente, você gastou lá, sei lá, 50 reais, 100 reais, não tenho a menor ideia de quanto que custa. Mas, de repente, 100 reais você poderia ter investido em marketing na internet, ter trazido uma série de pacientes pra você. Ou, no mínimo, ter feito as pessoas conhecerem o teu trabalho, saberem do que se trata, entenderem do teu nicho, começarem a se conectar com você. Aí você vai lá e larga esse dinheiro morto ali nesses cartões. E aí você ainda tem que sair pra entregar pra alguém. Né? E vou contar, olhar para um cartão de visita não gera o interesse em procurar o teu serviço. De jeito nenhum. Entende? Porque o que gera essa vontade é outra coisa. É o marketing estratégico que você faz. E sim, psicólogo pode e deve trabalhar marketing estratégico. E se você ainda não sabe fazer isso, eu vou ter que te dizer, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, não tem jeito. Porque os teus colegas, eles estão aprendendo. E eles vão estar na cabeça das pessoas. E se só você não sabe, como que você vai se manter na cabeça das pessoas? Mas, Fran, eu sou refém? Não. Você só precisa ver isso como parte do teu trabalho. Quando você vê isso como parte da tua empresa, quando a pessoa começa uma empresa e ela não quer divulgar a empresa dela, não faz sentido. Então, mesmo que ela não goste da divulgação, ela sabe, entende que é uma parte fundamental da empresa. Que para ela colher alguns frutos que ela gosta muito, talvez ela tenha que plantar e colher alguns que ela não gosta tanto. E aí eu vou te contar, você faria isso em qualquer outra profissão. Qualquer outra coisa que você faça, você vai colher coisa muito boa e coisa que você não gosta tanto, né? Quem ama alface? No geral, eu gosto muito de alface, mas entre uma alface e uma picanha, claro que eu vou preferir a picanha, mas eu como alface porque eu sei que ela é importante, simples assim. Cheia de simbologias hoje em relação ao trabalho, né? Então, às vezes, a gente vai encontrar ali no nosso trabalho essas alfaces aí, para serem vencidas e tá tudo bem, elas fazem parte aí do processo, tá? Então, organizar as suas finanças é fundamental, mas daí, você tem que organizar a finança antes. E você tem que organizar as finanças durante. Porque aí você vai começar a captar os pacientes. Aí os pacientes vão começar a vir e você quer que eles continuem vindo. Então você vai ter que trabalhar também a fidelização desses pacientes. Como que fideliza? Fideliza pelo teu atendimento, pelo teu acolhimento, pela forma que ele sente os resultados que você gera, pelo extra que você pode oferecer. Que extra, Fran? Cara, logo que eu comecei, gente, eu fazia listas de transmissão para os meus pacientes, para motivar eles todos os dias, porque eu amo a motivação, não me importa se as pessoas acham que tá batido, eu tô nem aí porque as pessoas pensam. A motivação faz toda a diferença na nossa vida, faz a diferença na minha vida. Eu sem motivação eu não faço absolutamente nada, motivo pra ação. Se não tiver motivo eu não faço, se você não tiver motivo você não faz. Então eu sempre trazia pra eles ali, algumas vezes na semana, eu gravava vídeos pra eles, e eu fazia lista de transmissão, porque daí nenhum paciente sabe do outro, né, tudo sigiloso ali na lista, ninguém sabe quem tá na lista, nem nada. E eu mandava, eu perguntava quem queria participar, olha, eu tenho uma lista, eu compartilho conteúdos, tananã, tal. E-book pra eles, enfim. Então, olha, cara, que massa. Né? De repente eu fui naquela psico, mas tava morno, tava xoxo. Mas daí eu fui naquela, olha que massa. A sessão trouxe valor, foi massa, eu fui bem acolhido. Eu ainda recebo coisas extras que eu nem imaginava. Olha que massa. Esse paciente nunca mais vai embora. Inclusive eu tenho pacientes que não querem ir embora de jeito nenhum. Eu digo, viu, você já tá de alta, vai embora. Aí a gente já tem vínculo, eles já me conhecem, sabe, do meu jeito brincalhão. Chega, não quero mais ver você por aqui, tchau, tu vai embora. Não, Fran, por favor, deixa eu vir uma vez no mês. Fran, deixa eu vir uma vez a cada 2 meses. E eu mexo com eles, até deixo. Mas tu sabe que tá de alta, né? Mas tá tudo bem, quer vir, vem, então. Isso é fidelizar, né? Quando alguém na família precisa, quem que eles indicam? A Fran. Bom, vai lá na Fran que a Fran resolve. Tem uns que querem trazer a família inteira, cachorro e papagaio. Eu digo, pare, pelo amor de Deus, vamos resolver aqui o teu negócio primeiro. Depois a gente pensa nisso. Fran, eu posso trazer meu marido, minha filha, minha irmã? Eu disse, calma, vamos resolver aqui primeiro, depois a gente alinha isso. Né? Então isso é fidelizar. E aí, quando você faz isso, as tuas finanças vão começar a surgir pra você, o teu dinheiro vai começar a entrar, né? Mas daí lembra, você é uma empresa, então você precisa administrar teu dinheiro. Você precisa entender que faturamento e lucro são coisas diferentes dentro da psicologia. E sabe por que eu falo isso pra você? Porque quem recebe dinheiro todo dia, às vezes se perde, né? A grande maioria, quando eu tava no presencial só, gente, todo dia eu voltava com dinheiro pra casa, assim, no bolso, que às vezes era dinheiro que quando eu trabalhava de carteira assinada eu demorava um mês inteiro pra ganhar e no consultório eu ganhava um dia.
Tá, mas de novo, reforço. É fácil, a Fran dormiu e acordou e saiu ganhando um montão de dinheiro. Não, tá? Lembra, sempre existe um caminho, tá? Mas se existe o caminho, você pode percorrer e chegar lá também. E aí, chega o dinheiro, então a gente corre um risco grande de se perder. Então lembra que faturamento e lucro são coisas diferentes. O que é faturamento? É o que entrou na tua empresa, tá? Mas lucro é aquilo que te sobra depois que você já pagou tudo que você precisava. Que você já separou, que você já investiu, que você já cuidou do teu marketing, que você já pagou de repente o teu aluguel, a tua internet, os materiais que você precisa. Por isso que você tem que cobrar o preço justo pela tua sessão. Sabe por quê? Porque daí você vai lá e cobra R$30, R$50. Aí te sobra o quê? Depois que você paga aluguel, internet, os teus estudos, os teus boletos, aí não sobra. Aí você vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Aí vai se desmotivar e acabou, e vai desistir, tá? Então, tenha essa clareza, tá? Isso aqui que eu recebi. Quanto eu recebi? Eu recebi R$5.000. Show, tá massa, hein? Ó, top. Mas você não tem R$5.000, tá? Você pega esses 5 mil e você vai separar. O que é a minha despesa fixa, o que eu vou usar para pagar isso aqui, aquilo ali, o meu consultório, as despesas do meu consultório, o que eu vou usar para minha evolução contínua, o que é a minha reserva, o que eu vou usar para quando aquele paciente liga em cima da hora e diz que não vai vir e eu estava contando com aquele dinheiro e ele cancela, e de repente naquela semana mais um cancela, mais 2 cancelam, mais 3 cancelam, é uma loucura, né? Tem semanas, eu brinco, gente, tem a semana do terror, que um paciente começa cancelando e parece que aquilo vem uma enxurrada, assim, e é paciente, aqui comigo já aconteceu, e são pacientes que eu sei que não desmarcam por nada, que são ali congruentes, estão sempre ali certinho. Eu não tenho muito problema, assim, com essas coisas de desmarcar, né, porque são poucos pacientes que fazem isso, mas às vezes vem aquela enxurrada, e aí você não se programou, daí como é que faz? Daí a empresa vai falir. Então tenha esse olhar, tá? Que é fundamental. E aí, claro, pensa nos teus investimentos. Porque você tem que pensar a longo prazo. Numa empresa, você não quer que essa empresa dure aí por longos anos na tua vida? Então, se você quer, você precisa fazer esses planejamentos, tá? Eu vou dar uma paradinha rápida aqui para ler o que vocês estão mandando. Fran, você poderia fazer uma live falando sobre tráfego pago? Eu posso. Lídia, eu falei algumas coisas já sobre tráfego pago, tá? Mas tem alguma live minha aí que eu falei, mas eu posso alinhar sim. Oi, Fran, boa noite, grande beijo. Almejo em ser sexólogo. Mas, nossa, eu vejo esse nicho às vezes tão fechado e aquele medinho autossabotador e autocobrança. O Gabe. Gabe, tu sabia que sexologia é um dos ótimos nichos para psicologia? A questão é a barreira nossa, entende? A barreira é a gente que impõe. Porque se a gente for se ligar em todas as barreiras que o universo impõe, a gente nem levanta da cama de manhã. Eu gosto de acreditar em algo que faz muito sentido pra mim e que eu sei que vai contribuir com as pessoas e trabalhar por isso. E acabou. Entende? A tua fala é a mesma fala daquele psico que chega e diz pra mim: ai, mas tem muita concorrência. Aí eu digo: tá, mas se você for pensar que existe concorrência, em tudo existe concorrência, então você vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Né? A Pepsi não existiria, o Bob's não existiria, uma série de marcas não existiriam, existiria só uma única loja, só um único mercado, entende? Então, é uma barreira interna, tá? Você coloca ali, eu vejo que esse nicho às vezes é tão fechado. E é assim, se é fechado, que ótimo, que bom. Entra lá e abre o nicho. Entra lá e faz brilhar, entra lá e faz a diferença. E se tá fechado, melhor ainda, porque é mais fácil de você se tornar um expert nisso, uma referência nisso, tá? Não coloquem barreiras, tá, gente, na questão do nicho. Sejam íntegros, congruentes, respeitosos, ausência de julgamento sempre. Mas trabalhe por aquilo que você acredita, tá? E que esteja, claro, congruente com a psicologia, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que o nosso código impõe também. Mas tenho que te falar, Gabe, que esse nicho de sexologia, ele é um nicho muito bom, tá? É muito bacana. E exatamente por isso, porque muita gente não fala, porque fica nesse, né, o pudor, o medo, e né, esse cuidado todo. Uma coisa importante que tem que cuidar na hora do tráfego pago, tá? Porque dependendo das palavras que você usa e tudo mais, acaba que no teu tráfego ele te corta, beleza? Mas é isso ali só, tá? Constrói a tua caminhada dentro daquilo que faz sentido pra você e que você sabe que vai contribuir a fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Quanto mais a gente fala das coisas com liberdade, com tranquilidade, mais a gente vai quebrando as barreiras. Lembrando que falar com tranquilidade e liberdade não tem nada a ver com desrespeitar o outro, tá? Tem muita gente que traz assuntos ditos, polêmicos, mas a pessoa traz num tom acusador, julgador, e aí não faz sentido, tá? Quando eu quero ser compreendido pelo outro, ou quando eu quero que o outro aceite algo que é meu, eu também preciso respeitar que ele não queira isso, ou que ele não goste disso, e tá tudo bem. Isso chama respeito. Você é demais, meu Deus, meu sonho é tomar um cafezinho com você. Ah, que legal, Gabe, que bacana. Ó, quem sabe a gente toma esse café aí pela vida, viu? Obrigada, tá? Obrigada pelo feedback aqui, show de bola.
Gente, bora lá. Estamos quase acabando, tá? Segura aí que a gente já tá no fim. Então, já falei que faturamento não é lucro, né? Aí, sabe o que eu vou te falar agora? Agora eu vou na contramão de tudo que eu disse. Te falei que você é um empreendedor, uma empreendedora, não é? Agora eu vou te falar. Eu quero que você veja isso, esse empreender, como um trabalho de carteira assinada. Afra, para com isso, né? Até agora você falou que não, agora você vem e fala pra ver como um trabalho de carteira assinada? Sim, eu quero que você veja como um trabalho de carteira assinada. Sabe por quê? Porque quando você assume um compromisso com alguém, você vai lá e começa a trabalhar num lugar de carteira assinada, sabe o que você faz? Você se dedica para manter o teu emprego. Você faz coisas que se você pudesse escolher, você não faria. Você assume um compromisso. E quando a gente é dono do nosso negócio, a gente corre um risco gigante de isso eu não vou fazer. Isso aqui eu não quero. Né? Mas quando você trabalha de carteira assinada, você não escolhe. Você obedece. Na grande maioria das questões, sim. Ou porque alguém te manda, ou porque você tem juízo e sabe o que precisa fazer. Caso contrário, tem uma fila de 259 pessoas esperando para entrar no teu lugar. Então veja, e aqui claro que é uma brincadeira simbólica. Ai, obrigada pelos corações, que lindos. Claro que é uma brincadeira simbólica, né, gente? Mas quando você vê como uma carteira assinada, né, nessa simbologia, você entende que isso tem que ser um compromisso. Que vão haver dias que você vai acordar e não vai querer fazer. Que vai ter dias que você vai acordar e não vai querer, sei lá, produzir um conteúdo para as pessoas, porque aquele dia você não tá legal. Mas se você estivesse lá de carteira assinada, teu chefe ia dizer, produz, você produziria. Mesmo que não fosse na tua melhor versão, mesmo que estivesse angustiado, sem querer, você ia fazer. Porque quando a gente assume um compromisso com o outro, né, e o ser humano é muito doido, né? Nós somos muito doidos. É um doido do bem, mas às vezes é um doido que detona com a gente. Porque a gente assume um compromisso com o outro, a gente vai lá e faz. Agora a gente assume um compromisso com a gente finge que não ouviu. E aí ferra. E aí é problema, tá? Então, lembra de assumir esse compromisso com você. Sabe por quê? Porque na hora que você assume esse compromisso, brincando com essa simbologia da carteira assinada, se torna uma questão de honra pra você. Mas lembra que nós estamos falando aqui do teu empreendimento, do teu negócio. E aí lembra também que lá na carteira assinada, talvez você fosse trabalhar um montão. E no teu empreendimento também. Quando você é dono do teu negócio, você trabalha talvez muito mais do que você já imaginou trabalhar na vida. Gente, hoje eu trabalho muito mais do que eu já trabalhei a minha vida inteira. Mas sabe quando às vezes o trabalho se confunde? Que eu não sei, tem horas que eu não sei se eu tô trabalhando, se eu não tô trabalhando. Por exemplo, aqui com vocês. Eu não tenho a menor ideia se eu tô trabalhando aqui ou não. Porque é um prazer tão grande pra mim vir aqui conversar com vocês, que chega a ser um perigo, que eu tenho que cuidar da hora, senão eu me passo, né? Mas é um prazer tão grande pra mim estar aqui com vocês, que eu não sei se eu tô trabalhando ou não. Nessa hora, isso se confunde pra mim. Mas sim, quando você assume um compromisso de ser um empreendedor, uma empreendedora aí de sucesso, de fazer a psicologia brilhar pra você, de ter muito sucesso, ótima remuneração, prosperidade financeira, muitos resultados, você vai trabalhar pra isso. E tá tudo bem. Você também trabalharia por outras coisas. Se você precisasse do dinheiro, se você precisasse pagar os seus boletos, se você precisasse ajudar alguém que você ama muito, você faria, né? E aí tem uma frase que eu vi uma vez que é muito bacana, eu gosto muito dela. É a gente sair daquela percepção de quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha. Né? E não é verdade. Tem trabalho, né? A frase diz, eu não sei se é de Sócrates essa frase, mas enfim, tudo bem, a gente pode pesquisar depois. Mas diz, trabalhe com o que você ama e você não trabalhará um único dia. Gente, quem sou eu para discutir? Né, com um grande pensador. Mas é pra gente contextualizar aqui mesmo, de verdade. Né? A frase dizia assim, trabalhe com o que você ama e você não trabalhará um único dia. E aí tinha um risco e dizia assim, mentira. Trabalhe com o que você ama e você trabalhará todos os dias. Talvez todas as noites também, talvez sábados, domingos e feriados. Mas isso vai fazer muito sentido pra você. Simples assim. Eu hoje não me vejo trabalhando em qualquer outra coisa que não fosse essa aqui que eu trabalho. Porque eu respiro psicologia o tempo todo. Porque se eu não tô atendendo, eu tô em treinamento. Se eu não tô em treinamento, eu tô em live. Se eu não tô em live, eu tô conversando com as minhas alunas no WhatsApp. Se eu não tô no WhatsApp conversando com as minhas alunas, eu tô produzindo conteúdo pra vocês. Tô aqui na live, tô postando um vídeo, tô fazendo uma edição de alguma coisa, tô pensando num outro conteúdo, ou seja, eu respiro psicologia o tempo todo. Trabalho muito, claro, porque eu escolho isso, porque faz sentido pra mim. Eu poderia simplesmente viver só da clínica e acabou. Eu ia atender 3 dias da semana, ter a remuneração que eu quero trabalhando só esses 3 dias, talvez nem precisasse, porque já houveram vários momentos aqui da minha questão clínica que eu trabalhava só 2 dias, ganhando infinitas vezes mais aí do que eu já imaginei ganhar na vida, nem num concurso que eu mais almejei, que pagava 5 mil reais na época, eu não ganhei, nesses 2 dias ali eu ganhava em 8 dias da semana, o dobro disso. Então assim, respiro psicologia hoje. Mas me dedico a trabalhar para isso.
Não vem fácil, não cai do céu, não tem botão mágico. Mas tem trabalho, tem dedicação e vale muito a pena. E a escolha é sempre de cada um. E tá tudo bem. Eu não tô aqui pra dizer que você tá certa ou que você tá errada, que você deve ou não viver da psicologia. Eu tô aqui pra te dizer que eu te incentivo a viver daquilo que você sente no teu coração que faz sentido pra você. Ainda que existam caminhos aí pra percorrer. Ainda que você caia e levante. Vale a pena cair e levantar por aquilo que faz a diferença na nossa vida. Que cair e levantar, a gente vai cair e levantar igual. E tá tudo bem. Mas é muito mais rápido para levantar quando você tá trabalhando por algo que você acredita e que faz sentido na tua vida. Então esse é o meu convite para vocês. E aí eu preciso dizer que é maravilhoso viver da psicologia? É. De novo, já falei, repito, tem botão mágico? Não. Toda profissão que você pensar na vida, ou toda empresa, ou qualquer outra coisa que você pense aí que te traga remuneração, tem caminho, tem incômodo, tem desafio. Mas quando é algo que faz sentido para a pessoa, o desafio fica minimizado. Então, lembra que existe bastidor sempre, tá? Isso ali é a palavra-chave. Lembra que existe bastidor. Quando você lembra disso, tá mais fácil de você fazer os alinhamentos. E aí, pra gente fechar essa live, eu quero que tu pense aí, né, porque desmotiva muito, sabe? Eu recebo muitas mensagens assim, da pessoa olhando, sei lá, vou pegar aqui o meu exemplo simbólico. A Fran já tá vivendo a psicologia, parece que poxa, só não dá certo pra mim a psicologia, porque eu vejo a Ana também vivendo a psicologia, a Maria também vivendo a psicologia, né? Aí sabe o que você tá vendo nessa hora? Você tá vendo o palco dessas pessoas. Você tá esquecendo de ver o que elas percorreram pra chegar ali. Quando você escolhe olhar pro que elas percorreram, você não se ilude. Você cai com mais leveza, porque você entendeu o processo. E o processo tem caminho. Para colher, tem que plantar. Não sempre falo aqui pra vocês? Não adianta, você planta, rega e colhe. Não tem como atropelar o processo. Você precisa dessas etapas. E aí, pra gente fechar, eu quero que você use aquela simbologia do cara que ganhou medalha de ouro numa Olimpíada. O cara tá lá, primeiro lugar, ele ganhou a medalha de ouro. E, no geral, olha para essas pessoas que ganham a medalha de ouro. O que elas estão fazendo na hora que elas recebem essa premiação? No geral, elas choram. Sabe por que elas choram? Porque elas estão pendurando uma medalha de ouro no pescoço? Porque aquilo vai resolver a vida delas para sempre? Claro que não. É porque certeza absoluta que naquela hora passa na cabeça dela um filme quilométrico de tudo que ela precisou fazer para chegar ali. De todas as vezes que ela teve que abrir mão de algo. De todas as vezes que talvez os amigos dela saíram e ela não foi junto. De todas as vezes que talvez houve uma comemoração e ela estava estudando, planejando, treinando. Houve muita abdicação dali. Isso é vida real. E quando a gente entende isso, a gente alinha diferente essa nossa empresa. Porque a gente não entra para montar a clínica hoje e colher o resultado amanhã. Mas a gente sabe que existe o caminho para colher esse resultado. Assim como o cara que ganhou a medalha de ouro não treinou hoje e ganhou a medalha amanhã. Talvez ele treinou por meses, talvez por anos. Talvez ele começou ganhando bronze, talvez ele nem ganhou nada, ele ficou em quarto lugar, mas antes ele estava em 20º. Opa, agora ele ficou em quarto, depois ele ganhou o bronze, depois ele ganhou a prata. Depois ele chegou no ouro. Então entenda e acolha o processo. Comece a tua empresa. Comece a tua empresa com os pés no chão, com firmeza, com clareza. Foi para isso que eu preparei essa live aqui para vocês hoje. Para que cada um de vocês saia daqui hoje com essa mentalidade. Com a mentalidade empreendedora que um psico que deseja ter sucesso deve ter. E com isso você começa a alinhar uma série de outras estratégias que você pode trazer para a psicologia que vão te ajudar a viver muito bem da profissão que você escolheu. E isso faz todo sentido. Então eu deixo aqui hoje, pra gente fechar essa live, nossa, e ó, fechando certinho a live, o desafio pra você. O desafio de fazer esse planejamento, de alinhar essas questões que eu coloquei pra você, de alinhar o preço da tua sessão, o quanto você quer ganhar. O simples fato de você declarar isso já torna o teu compromisso mais forte. Então declare aquilo que você deseja fazer, aquilo que você deseja conquistar, aquilo que faz todo sentido pra você. E aí sim, as coisas vão começar a tomar um rumo diferente na tua vida e você vai começar a ter muito resultado, porque você pode, deve e merece. E eu daqui te incentivo a isso, sempre. A Fran tá aqui sempre incentivando a ação, porque é a ação que muda a nossa vida. Pensar é ótimo, tomada de consciência é sensacional, mas o que te faz de verdade ver a psicologia são as ações que você toma e implementa aí, pautado nessas tomadas de consciência e nesses pensamentos todos.